estorvar, porque só tinha um Leonardo, ele se sentia todo Leonardo. Eu tinha perdido, era o único nessa perdido durante muitos anos, depois eu me consolei e apareceu mais um. E o senhor sabe que Leonardo é meu nome postiço, né? Não é nome de batismo, não. Vocês imaginem, o meu nome de batismo é Ulrich. Pronuncie esse nome. E aí eu fui transferido, fui nomeado bispo num lugar onde tem tantos povos indígenas e tudo. Imagine o pessoal me chamar de Ulrich. Aí ficaria realmente difícil, né? A portuguesar esse nome ficaria horrível, Udalrico. Ulrico. Porque nem na minha família eu sou chamado assim, só pelo apelido de Uli, é uma abreviação, né? Aí quando eu recebi a carta de nomeação, levei 20 dias para responder. Aí eu pensei, preciso achar um outro nome. Eu nasci no dia de São Leonardo, 6 de novembro. Era um eremita na região de Estrasburgo, aquela região, né? E o meu pai é chamado Leonardo. E o meu pai era um homem muito de igreja, muito ligado realmente à comunidade. Naquele tempo no sul chamavam de fabriqueiros, né? Sempre ligado, porque nós hoje chamamos de conselho, das comunidades, assim. Então, quando mandei a resposta, depois de 20 dias, eu pedi ao Santo Padre para acrescentar o nome Leonardo Ulrich. Aí, assim mesmo, os índios tinham dificuldade de dizer Leonardo. Então, imagine dizer. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa manhã. Dom Leonardo havia me procurado em Brasília, insistido para que alguém da presidência viesse. Nós tínhamos tido um encontro em Brasília, com algumas pastorais que eu chamei o rosto da igreja, que é os dependentes químicos, a pastoral do menor, a mulher marginalizada, outra, e a pastoral de rua, isto. E realmente, eu disse, e realmente é assim. Se o documento de Aparecida insiste na samaritanidade da igreja, é porque essas pastorais mostram o nosso rosto. Não de CNBB, mas de igreja. Nós estamos muitas vezes confundindo CNBB com igreja. Quer dizer, CNBB faz parte da igreja, mas nós todos somos igreja. Todo aquele aquela que foi batizado, batizada, forma a igreja. Então, nós, onde aparece esse rosto da nossa igreja, onde aparece, se visibiliza o reino de Deus que Jesus anunciou, viveu e se tornou sinal do reino, são essas pastorais de fronteira. E a pastoral do menor é uma delas. Então, em primeiro lugar, em nome também da presidência, eu queria agradecer, Dom Raimundo ainda me pediu que fizesse isso, agradecer todo o trabalho que vocês vêm realizando em favor dos pequenos. Não só pequenos de idade, mas são aqueles os pequenos que muitas vezes ninguém quer. Nós temos que querer. E ninguém cuida. Nós queremos cuidar. A igreja quer cuidar. Eu insistia ontem no encontro do clero de Sorocaba, da Arquidiocese de Sorocaba, dizendo, se nós queremos ser realmente uma igreja de Jesus Cristo, uma igreja do reino de Deus, nós precisamos cuidar daqueles que ninguém cuida. Por que isso? Porque essa foi a atitude de Jesus. Não só veio cuidar dos pequenos, mas se fez pequeno. Se forem tomar o primeiro capítulo das diretrizes, vão perceber que lá se tentou de novo resgatar aquele fundo grandioso do ser igreja, do ser cristão. Primeiro ponto que aparece lá, a partir de Jesus Cristo. O nosso Santo Padre, ele tem insistido muito no encontro, está dizendo a partir de Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo. Os antigos não conheciam ou não usavam muito essa palavra. Usavam essa palavra para a festa, por exemplo, Nossa Senhora das Candeias, o encontro de Jesus, Nossa Senhora, no templo, com Ana e Zacarias, chamavam essa festa de Ipapante, quer dizer, festa do encontro. Mas quando eles queriam falar do Deus que veio ao nosso encontro, do advento de Deus, do evento de Deus, eles usavam outra expressão muito bonita. Nós vamos encontrar
em Gregório de Nazianzeno, vamos encontrar em Santo Anselmo, vamos encontrar em São Francisco, todos eles quase repetindo o texto de São Paulo. Na 2 Timóteo diz que Deus habita numa luz inacessível, não distante, não longe, luz não é algo assim, longe e tal, mas eles estavam dizendo de quê? Da pequenez de Deus, da proximidade de Deus. Estavam admirados que Deus pudesse se fazer um de nós. Até mais tarde, 1400 anos depois, tem um grande pensador que até vai dizer o seguinte: Deus, não outro de nós. É tão extraordinário o nosso Deus, é tão estupendo o nosso Deus, que não é outro de nós. É como nós, o Emmanuel, Deus conosco. Mas não Deus conosco porque está conosco. Deus conosco por quê? Porque é o Filho de Maria. Hoje celebramos a Imaculada. Filho de Maria significa carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue. Vocês não acham extraordinário Deus assim? Então, o Deus menor. Então, não só veio cuidar dos pobres, dos pequenos, mas se fez pequeno. Vejam que grande a espiritualidade nossa do ser cristão para a pastoral do menor e do adolescente, da criança e do adolescente. Então, ali de novo se tenta resgatar no primeiro capítulo, essa, não é ideia de Deus, mas esse modo da presença de Deus. Então, nosso Deus cristão não é o Deus forte, o Deus todo-poderoso, o Deus que vive nas alturas. Não, nosso Deus é o Deus pessoa, Deus ali no meio de nós, Deus conosco. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. É o Deus presente, é o Deus pão, é o Deus crucificado, é o Deus humanado, é o homem de Belém, a criança de Belém, o homem de Nazaré, o filho de Maria, o filho de José. Não é esse o filho de José? As suas irmãs não moram aqui conosco, os seus irmãos não moram aqui conosco. Esse é o nosso Deus. Então, isso é estupendo, é grandioso. Acho que precisamos resgatar esse Deus. Precisamos resgatar esse Deus. Então, esse é o Deus palpável, Deus visível. Tem uma expressão muito bonita que o Papa usou na homilia do Natal de 2006. Ele disse: a palavra se fez pequena, tão pequena que coube numa manjedoura. Vocês imaginem Deus caber numa manjedoura? É que a gente não pensa, na verdade, a gente não medita nisso. Mas isso eu acho que mexeria com o nosso coração, tocaria toda a nossa pessoa para todo esse nosso trabalho evangelizador, esse nosso cuidado de cuidar daqueles que ninguém quer cuidar. Alguém que não tem ninguém deveria nos ter. Eu na prelazia ficava sempre muito admirado de que nós não encontrávamos nenhuma criança sem ninguém. Eu achava isso estupendo, né? A gente vinha de outra realidade. Na prelazia, em 150 mil quilômetros quadrados, naquelas pequeninas comunidades, mais de 300 comunidades, cidades, todas elas menos de 25 mil pessoas, você não encontrava crianças sem ninguém. Sempre tinha alguém. Morria o pai e a mãe, logo alguém vinha para buscar. Sempre. É que lá no fundo tem ainda essa sensibilidade do originário do ser humano, de acolher, de amar, não deixar ninguém desamparado. Mas não é essa realidade que nós vivemos. Quanto maiores as cidades, quanto maiores os problemas, cada vez mais crianças, adolescentes sem ninguém. Cada vez mais. E nós precisamos ser esse alguém que foi Jesus, que veio, acolheu, abraçou, beijou, abençoou as crianças, porque as crianças tinham alguém. Mas esses dias, de repente, me acendeu uma luzinha tão interessante quando ocorreu esse texto. Estava lendo o texto e pensei: puxa, mas que coisa bonita, Jesus abraçando e dizendo assim: olha, abençoando as crianças, não afastem de mim, não. É que criança é por vir, criança é futuro, criança é possibilidade de uma pessoa inteira, maturada, uma existência inteira, né? Criança, a palavra criança não é apenas inocência. Criança é a possibilidade do filho e da filha de Deus chegar à sua maturidade, à sua plenitude, a chegar realmente à plenitude do reino de Deus. Por isso também acolhemos, e por isso vamos ao encontro se não tem ninguém.
nós queremos ser esse alguém, essa presença, porque são futuro, são por vir. Isso está presente nas nossas diretrizes. Mas nossas diretrizes têm outra palavrinha muito sagrada. Por quê? Fala lá de duas palavras, alteridade e gratuidade. Alteridade, a palavra alteridade é feita de duas, idade e alter, o outro. Idade quer dizer, lá numa língua muito antiga, sobrou no português, idade, que vem de it, quer dizer força, vigor, energia. Então, a força, a energia do outro, a grandeza do outro, o estupendo da presença do outro. Tem até um grande pensador, que morreu não faz muito tempo não, um pensador hebreu, que escreveu uma pequenazinha obra que muitos de nós já lemos, que diz assim, eu só sou eu porque existe o tu que me faz ser eu. E nós ficamos admirados, né? Mas mais admirados devíamos ficar com aquilo que Jesus diz no Evangelho, amai-vos como eu vos amei. Não sou o outro que me faz ser eu. Diz Jesus no texto do Evangelho, é que o amor me faz ser eu. O amor me faz ser eu, significa o amor é sempre para o outro, o amor nunca é para mim. Né? Amor é sempre para o outro. Então, só amar o outro. Agora, imaginar o outro que não tem ninguém e que eu possa ser o outro para esse outro, eu possa ser outra pessoa. No amor. No amor. A pessoa se sinta amada. Então, essa alteridade. E só a alteridade que forma a comunidade. Só a alteridade que forma a igreja. Só a alteridade, o outro, os nós. Não existe isso no português, mas os nozes, né? Os nozes é que formam a comunidade, formam a igreja. Sem o outro não existe igreja, não existe igreja eu. Né? E é por isso que, como igreja, estamos sempre de novo abertos na nossa samaritanidade. E a outra palavrinha sagrada que está lá por falar na samaritanidade, acho tão bonito né? Esse achismo da gente, né? O Evangelho inspira tanto o texto de São Lucas, esse texto tão estupendo. Tem um autor até que coloca algumas dicas muito interessantes e bonitas sobre esse texto do chamado Bom Samaritano. Todo mundo passou pelo outro lado, né? Não queria ser manchado com sangue, não podia chegar em casa, entrar na casa, não poderia entrar na casa tocados pelo sangue de alguém, estariam impuros, vinham do templo, do serviço do templo, tinham sido purificados e queriam voltar para casa purificados. Tocar em alguém, podia se manchar de sangue e chegar em casa impuros, não poderiam entrar dentro de casa. E chama esse autor a atenção que Jericó era uma cidade sacerdotal, tão cheia de levitas, cheia de sacerdotes. E lá vem alguém que não tem nada a ver com aquele que está caído. Aquele que não é da mesma raça, não é da mesma religião, não é meu parente, não é da minha vizinhança, não tem nada a ver comigo, absolutamente nada, justamente aquele que é completamente outro de mim. Mas ele não olha para nada disso. Simplesmente desce, derrama o óleo da alegria, derrama o vinho da purificação, de refazer uma existência, cura, cuida, porque ninguém cuidou de mim, ele cuida de mim. Gratuitamente. Que palavra sagrada. Gratuitamente. Sem porquê, sem para quê. Nada. Absolutamente nada. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma interjeição. Posso, não posso, por quê, cuidar, por isso, por aquilo, nada. É apenas ver que alguém está caído, necessitado, se debruça, cuida, desce da montaria, coloca o outro na montaria, paga a hospedagem, ainda diz assim, olha, se você gastar alguma coisinha a mais, deixa aí que na volta eu pago. Nenhuma troca, nenhum porquê, nenhum para quê. Gratuitamente. Isso é ser cristão. O católico mesmo, o ser católico, esse grandioso, esse estupendo, esse generoso, isso é a gratuidade. O que é católico mesmo é a gratuidade, aquele que é gratuito, aquela que é gratuita. O pastoral do menor só funcionará realmente, só prestar um grande serviço aos irmãos e às irmãs, se realmente for gratuita. Aliás, todas as nossas pastorais.
Quanto mais exigentes, quanto mais em relação aos pobres, quanto mais em relação aos pequeninos, a gratuidade. Deus foi gratuito em Jesus Cristo, não nos cobrou nada, não exigiu nada em troca, nem que nós o amássemos. Deu a vida por nós na cruz, não pediu nada, absolutamente nada em troca. E nenhum daqueles que ele abriu os olhos, aquele que deu língua, que abriu os ouvidos, que Deus purificou, que inseriu de novo na sociedade, a nenhum deles ele pediu alguma coisa, nem a viúva. E quando ele quis dizer o que era próprio mesmo, ele disse assim, olha, tinha uma mulher que não tinha nada, era viúva, quer dizer, não tinha mais ninguém, era viúva, não tinha mais família, era viúva, ela não tinha mais nada, viúva, ela era pobre das mais pobres da terra de Israel. Viúva é isso, no tempo de Jesus.